Lucas 6, 46. Eu terminei uma série de parábolas relacionada ao crescimento do reino. São parábolas associadas à agricultura. Mas agora eu continuo na série de palestras sobre as parábolas, porém eu vou trabalhar parábolas relacionadas ao discipulado. Então vou pregar 3 pregações seguidas sobre parábolas que diz mais respeito ao discipulado. As outras era mais sobre o crescimento do reino. Essa vai falar mais sobre o discípulo, sobre a vida do discípulo e sobre o discipulado. E a primeira delas é a parábola dos 2 construtores. Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que construiu a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Pai bendito, tua palavra foi nos dada para ensinar, corrigir, repreender e educar na justiça. Que o Espírito aplique ela desta maneira aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Portanto, o título da minha pregação hoje é a parábola dos 2 construtores. Qual que é o meu objetivo? Mostrar que o cristianismo nominal é o maior desafio da igreja atual. O cristianismo nominal é o maior desafio da igreja atual. No século passado, nós tivemos um grande problema, que foi o liberalismo. Provavelmente, a heresia mais forte que a igreja enfrentou no século passado e que adentrou para o século XXI tem sido o liberalismo. Agora, o que significa no movimento liberal ser um cristão liberal? O que é um cristão liberal? O cristão liberal, ele é, primeiramente, e isso é interessante, um cristão que prega um Deus sem ira. Essa é a primeira característica do cristão liberal. Ele prega um Deus sem ira. A ideia de Deus como ira, ela foge do nosso vocabulário. Nós não queremos pensar em Deus como ira. Só queremos pensar em Deus com as categorias de amor. Deus ama todos. Deus quer salvar todos. Deus não vai punir ninguém. Deus é como um pai, não vai querer punir as pessoas pelos seus erros. Esse discurso de um Deus sem ira fere completamente a ideia cristã de Deus. Porque a ideia cristã de Deus pressupõe um Deus irado. Se nós olharmos as taças do Apocalipse, são taças de um Deus irado. A Bíblia diz que por causa do pecado, a ira de Deus veio sobre o ser humano. De uma forma geral, e é por isso que Jesus teve que morrer na cruz. A cruz de Cristo aponta não apenas para um Deus amoroso, mas para um Deus irado. Deus não aceitou o pecado, e Deus falou: nenhum de vocês podem salvar a si mesmo ou apagar a minha ira. Então Cristo perfeito vem para morrer no nosso lugar e receber esse punhal da ira de Deus no seu peito. O cristão liberal prega
um Deus sem ira. Mas em segundo lugar, o cristão liberal, ele prega um cristianismo sem cruz. A cruz, ela é um punhal no nosso peito, no nosso eu. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Mas o cristianismo liberal não quer falar de cruz, porque cruz fala de renúncia, cruz fala de abnegação, cruz fala de transformação. Nós queremos o melhor do cristianismo, mas não queremos a cruz. Porque a cruz fala que eu tenho que morrer para a minha velha vida, morrer para o meu eu. Paulinho vai dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este não é o discurso do cristão liberal. Nós queremos Jesus, mas não queremos comprometimento com a cruz dele. E o único jeito de a gente ser salvo é pela cruz. Terceiro, o cristão liberal prega um discipulado sem submissão. É interessante que existem dois modelos de discipulado. O primeiro modelo é o modelo vertical. O que é o modelo vertical de discipulado? Eu só me submeto a Deus. Alguns teólogos chamam esse modelo de discipulado puro. Sirva a Deus, obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, aplico Deus na minha vida, mas eu não quero um discipulado horizontal, aonde eu preciso compartilhar minha vida com alguém, prestar conta a alguém, ter o monitoramento, o direcionamento de alguém. Isso eu não quero. Eu quero um discipulado puramente vertical. O cristão liberal, ele rejeita esse discipulado horizontal. Porém, quando nós entramos para o Evangelho, nós vamos ver que o modelo de discipulado que Jesus propôs não foi o vertical, foi o horizontal. Jesus discipulou 12, horizontal. Pediu para que os 12 fizessem outros discípulos, horizontal. Os outros fizessem mais outros discípulos, horizontal. E assim em diante. Ou seja, eu preciso me submeter a um discípulo mais experiente, a um discípulo mais velho, prestar conta a ele, para que ele me ajude no processo de crescimento. Mas no cristianismo liberal, eu não quero ninguém intrometendo na minha vida, ninguém dando pitaco na minha vida. Eu só quero Jesus. Deixa eu pensar. O cristão liberal é o modelo do cristão normal hoje. Ele não quer falar de ira de Deus, só de amor de Deus. Ele não quer falar de cruz, só de bênçãos. Ele não quer falar de submissão, só de espiritualidade no sentido mais aberto do termo. O cristão liberal nada mais é do que o cristão nominal. Esse cristão que não quer engajamento e comprometimento, radicalidade do seguimento de Jesus. O texto que nós lemos, ele é um confronto direto ao cristão liberal, ao cristão nominal. O texto que nós lemos, ele vai golpear na radicalidade esse modelo de cristão. Não sei se você está preparado para isso, mas é sobre isso que eu vou falar agora. Minha questão aqui, minha tese é: o que é o cristão nominal? O que é o cristão nominal? Primeiro, é o cristão que não tem uma confissão de fé verdadeira. Vou repetir: o que é o cristão nominal? É o cristão que não tem uma confissão de fé verdadeira. O verso 46 começa assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor. R.C. Sproul, provavelmente o teólogo reformado mais respeitado entre os reformados dos últimos tempos,
faleceu algum tempo atrás. O R.C. Sproul, comentando esse versículo, ele vai dizer que essa expressão Senhor, Senhor, na tradição hebraica, pressupõe intimidade. É um tratamento de intimidade. Então, quando a Bíblia fala Jacó, Jacó, repetindo, Samuel, Samuel, Saulo, Saulo, pressupõe um nível de intimidade nessa repetição. Pressupõe um nível de conhecimento íntimo dessa pessoa. Então o Sproul vai dizer que quando essas pessoas chegam para Jesus e falam Senhor, Senhor, elas estão com isso dizer, eu tenho intimidade para chamá-lo de Senhor. Eu tenho conhecimento afetivo suficiente para chamar vocês de Senhor. Só que quando eles fazem isso, eles recebem uma negativa. Ele vai dizer, de que adianta vocês com as palavras tentarem demonstrar algum tipo de intimidade comigo, se vocês não fazem o que eu mando? Jesus está aqui de fato criticando a hipocrisia daquele que fala, que diz, mas não faz. É fácil encher a boca e elogiar Jesus. É fácil encher a boca e cantar hinos que elogiam a figura do Pai. É fácil dizer paizinho, painho, papai do céu. Mas se esta manifestação, entre aspas, de intimidade não é seguida de aplicação prática, essa confissão é hipócrita. Jesus está criticando aqui a hipocrisia daqueles que dizem, que falam, que verbalizam, mas que o coração está distante. É interessante porque em João 14, 21 fala, aqueles que me amam, que dizem ter intimidade comigo, guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam, que diz que gostam de mim, também faz, por outro lado, guarda, por outro lado, os meus mandamentos. Ou seja, não adianta confessar de maneira íntima, se eu não estou disposto a pôr em prática. Das respostas de fé que nós podemos dar a Jesus, a confissão é a mais problemática dela. Porque é fácil falar. Falar até papagaio fala. Repetir até papagaio repete. Agora, se comprometer é difícil. Você já parou que muitas das vezes você fala assim, eu sou íntimo de uma pessoa? Você já parou para pensar que essa pessoa pode não te ver como íntima dela? Não é verdade? Por exemplo, eu tirei uma foto com o meu teólogo favorito, Wayne Grudem, no congresso em São Paulo. Eu tenho essa foto no meu gabinete. Essa foto diz o seguinte, que eu tenho Wayne Grudem numa intimidade. Mas eu pergunto, o Wayne Grudem postou alguma foto com o João Parreira? Alguém viu no Instagram dele? O Wayne Grudem nem sabe quem eu sou. Mais um doidinho que quis tirar foto com ele. Então, muitas das vezes, eu me coloco na posição de olhar para o Wayne Grudem e dizer, sou íntimo dele. Mas o Wayne Grudem vai dizer, não te conheço. Não sei quem você é. Essas pessoas com as confissões estavam dizendo, eu te conheço. E Jesus falou, eu não te conheço. Eu sou íntimo do Senhor, mas eu não sou íntimo de você. Aqui está o ponto triste dessa história. Nós estamos dizendo para Jesus que nós somos íntimos dele, mas ele não tem intimidade nenhuma conosco. Porque o que você chama o Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo. E é interessante porque o texto de Mateus, porque aqui, esse texto aqui,
é o mesmo que está lá em Mateus 7, 24 a 49. E 24 a 29. E lá vai dizer: eu não vos conheço. Eu não sei quem vocês é. Está lá em Mateus, capítulo 7, pode conferir lá. A partir do verso 23 de Mateus 7. Eu não tenho intimidade com você. Infelizmente, queridos irmãos, existe no nosso meio uma discrepância muito grande entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós, de fato, fazemos. Olha o que diz Mateus 7, 21 a 23. Eu disse 23, mas é 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 21 a 23. Eu não tenho intimidade nenhuma com vocês. Naquele dia você pode dizer: eu fui no culto do pastor Parreira, eu frequentei a igreja, fui até dizimista. E ele vai dizer: eu não sei quem você é, não te conheço. Porque a nossa confissão de fé é uma confissão de fé só de boca. O cristão nominal, queridos, ele é hipócrita. O cristão nominal fala para todo mundo as coisas de Deus, prega nas redes sociais, posta no Instagram, mas ele não vive aquilo. Quem Jesus chamou de hipócrita nos evangelhos? Os fariseus. Os religiosos, podemos dizer assim, eram judeus nominais. Falavam, esbravejavam para todo mundo, mas Jesus chamou eles de hipócrita. E Jesus pronunciou sobre eles 7 ais. 7 ais contra o cristianismo, entre aspas, porque eles não eram cristãos, eram judeus, nominal dos fariseus. Deixa eu citar os 7 ais para vocês. Está lá em Mateus 23. Vamos ver alguns. Primeiro, ai. Condenou, primeiro ai está em Mateus 23, 13 a 14. Primeiro ai, na verdade aí fala de 2 ai, mas eu juntei os dois. Primeiro ai, condenou os escribas e fariseus por manterem as pessoas fora do reino dos céus. Eles não hesitem em dissuadir as pessoas de seguir Jesus, são barreira para os outros. Segundo ai, 23, 15. O segundo ai foi que fizeram convertidos que eram piores do que eles. Terceiro ai, Mateus 23, 16. Ai, por quê? Por encontrar maneira de não honrar seus compromissos. Eles fizeram uma hierarquia de objetos pelos quais jurar. Jesus ilustrou: se você jura pelo templo, você não está vinculado. Mas se você jurar pelo ouro do templo, você deve manter sua promessa. Eles estavam fugindo dos compromissos. Algumas vezes diziam assim: não vou ajudar meu pai, não vou ajudar minha mãe, porque eu declarei toda a minha renda como corbã, como oferta consagrada a Deus. Eles arrumaram um jeito de não cuidar do pai e da mãe. Eles arrumaram um jeito de não honrar o pai e a mãe, mandamento dos 10 mandamentos. De que maneira? Eles declaravam a renda deles, a herança deles, como oferta sagrada, e aí não precisavam ajudar os pobres dos pais. Esses eram os hipócritas. Quarto ai, 23, 23 de Mateus, foi por causa deles querer coar mosquitos, preocupado demais com detalhes, preocupado demais com pequenas coisas e não enxergava as coisas grandes na vida deles. Ser meticuloso sobre detalhes da observância religiosa, como dizimar as ervas do jardim, mas engolir camelo, ignorar a misericórdia e a justiça. De que adianta dar o dízimo? De que adianta fazer essas coisas se vocês, por outro lado, ignoram a misericórdia e a justiça? 23, 25 a 31, nós temos o quinto, o sexto, o sétimo ai. São tipos de hipocrisia. Eles eram como pratos limpos por fora, mas sujos por dentro.
sepulcros caiados, pintado por fora, com granito por fora, mas lá dentro só tinha podridão. O verdadeiro cristão tem uma confissão verdadeira que alia a palavra e as obras. O cristão verdadeiro, ele fala e ele vive de acordo com o que ele fala. Nós estamos vivendo hoje numa era que a gente está falando demais, indo para as redes sociais e falando demais. Eu fico olhando algumas pessoas fazendo recortes de mensagem e colocando no Instagram. Pega lá o Zé Bruno da banda Resgate, detonando os religiosos em nome do Evangelho, e essa pessoa vai lá e coloca lá o recorte para dizer: eu não sou religioso, eu sigo só o Evangelho. Vai ver a vida dele na prática. Ele só está pregando um discurso bonitinho, ele só está postando um discurso que todo mundo quer ouvir, mas na prática ele não vive aquilo. Cristão nominal, queridos irmãos, ele não tem uma confissão de fé verdadeira. Aquilo que ele fala não corresponde ao coração dele. Aquilo que ele fala não corresponde à crença dele. Aquilo que ele fala não corresponde ao comportamento dele. E a pergunta que eu deixo para vocês é: você é um cristão nominal ou você é um cristão verdadeiro? Segundo lugar, o que é um cristão nominal? É um cristão que não tem uma conduta coerente. Primeiro, ele não tem uma confissão verdadeira. Há uma discrepância entre o que ele diz e o que ele faz. Mas agora ele não tem uma conduta verdadeira. Esse é o ponto que nós temos que pensar aqui. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver 3 aspectos da conduta verdadeira. Quais os 3 aspectos da conduta verdadeira? Olha aí. Verso 47, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Primeiro, conduta do cristão verdadeiro, ele vai a Jesus. Ele vem a mim. Essa é a primeira conduta verdadeira. Ele vai a Jesus. Ir a Jesus é o básico dos básicos. Ir a Jesus é o primeiro passo. É interessante porque lá em Marcos 3,14 diz que Jesus designou 12 pessoas para estar com ele, para estar na presença dele, para ter comunhão com ele. Mateus 11:28 ele fala: vinde a mim, todos vós. Jesus quer que você vá a ele. Jesus quer que você se aproxime dele. Jesus quer que você tenha comunhão com ele. Jesus quer que você esteja nos pés dele, como Maria na casa de Marta e Lázaro. Ele quer que você busque ele. Esse é o primeiro passo. Na luta, vá até Jesus. Diante dos problemas, vá até Jesus. Na alegria, vá até Jesus. Nas circunstâncias adversas, vá até Jesus. Na dúvida, faça como João Batista. Vá a Jesus sanar suas dúvidas. Nos dilemas da alma, faça como Nicodemos. Vá até Jesus. Na curiosidade, faça como Zaqueu, vá lá ver quem é Jesus. Mas o primeiro passo é ir a Jesus, se aproximar de Jesus, correr até de Jesus. O que a mulher Sirofenícia fez? Ela foi até Jesus. Essa é a primeira conduta do cristão verdadeiro. Ele quer Jesus, ele corre atrás de Jesus, ele vai até Jesus, ele procura Jesus. Esse é o grande alvo dele. Esse é o grande propósito dele. Porém, ir a Jesus é só a primeira página dessa estrada. Existe a segunda. Ele vai dizer: eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras. Infelizmente, o cristianismo de muitas pessoas termina na primeira página: eu fui a Jesus, mas eu não quero ouvir suas palavras. É interessante, queridos irmãos, porque Mateus 28, lemos assim, 11:28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nós queremos ir a Jesus para ter consolo. Nós queremos ir a Jesus porque estamos sobrecarregados.
Nós queremos ir a Jesus para encontrar descanso. Mas olha a segunda parte, verso 29. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim. Ninguém quer ir a Jesus para aprender dele, só para ser consolado. Ninguém quer ir a Jesus para matricular na escola dele, para ser um talmidim. Ele só quer ir para Jesus para tirar o peso das costas dele, para aliviar a carga da vida dele. Quando Jesus começa a falar da palavra, o que acontece com aqueles que foram até ele? Vão embora. Sou eu que estou fazendo isso? Falando isso, igreja? Evangelho de João, capítulo 6. Jesus começou a pregar no Evangelho de João, capítulo 6. Vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue. Os herodianos, foi embora. Fariseus e escribas, foi embora. Os discípulos que se diziam discípulos de Jesus, foi embora. E aí tinha os 12. Aquela cara amarela, amarrotada, com os olhos estatalados. Até parece que eu estava lá na hora, né? Com os olhos arregalados, olhando para ele assim. E Jesus fala: casca fora. Vai não? Não tem jeito. Só tu tens palavra de vida eterna. Herodianos foram embora, fariseus foram embora, saduceus foram embora, escribas foram embora e muitos discípulos foram embora. Ficaram só os 12. Assustados, arregalados, Jesus falou assim: pois é, ficou só 12 e um de vocês é o capeta. Ou seja, o capeta não quis ir embora, ficou. O capeta ficou, tá vendo? O capeta está melhor do que muito crente, ele fica. O diabo está melhor do que muitos crentes, ele fica. Jesus falou assim: porque um de vós é o diabo. E diz lá a nota de rodapé lá, o contexto, a aspa lá do texto, se referia a Judas. Quando Jesus estava curando, multidões. Quando Jesus multiplicava os pães, multidões. Quando Jesus fazia milagres, multidões. Quando Jesus começou a doutrinar a mente deles com o verdadeiro evangelho, todo mundo foi embora. Irmãos, se os pastores contemporâneos começarem a doutrinar as suas igrejas, elas vão esvaziar de um dia para o outro. Escute o que eu estou falando. Essas mega igrejas vão acabar tudo quando os pastores começarem a doutrinar. Quer ver um exemplo? Um amigo meu estudou comigo no seminário, era pastor de uma igreja de campanha de cura divina, campanha da família, campanha de não sei o quê, punhado de campanha. E ele falou para mim assim: eu decidi acabar com todas as campanhas, mudar minhas pregações, ensinar doutrina, ensinar a igreja a seguir o Senhor. Vocês querem saber o que aconteceu com essa igreja? Fechou a porta. A igreja dele lotada, fechou a porta. Porque aquelas pessoas só foram lá por causa da campanha de cura, da corrente de libertação, da unção com óleo, da água benta, só por causa dessas coisas. Depois ele falou: eu vou ter que voltar ao modelo antigo. Já não deu mais resultado, o povo não voltou. Isso foi ele que me contou, irmãos. O primeiro passo é ir a Jesus, o segundo é ouvir. Deixa eu ouvir o que esse homem tem a dizer. É interessante porque quando Paulo discursava no Areópago, lá em Lucas, em Atenas, os pensadores, os filósofos, lá estavam os filósofos epicureus, lá estavam os filósofos estoicos, duas grandes escolas de filosofia. Os estoicos foi fundada por Zenão, e Paulo conhecia muito bem o estoicismo, porque Paulo é originário de Tarso, e Tarso era, na Grécia Antiga, um dos maiores centros da filosofia estoica. E Paulo começou a falar para aquele povo, e eles ficaram atenciosamente ouvindo ele. Quando Paulo falou da cruz, eles disseram: sobre esse assunto,
Vamos ouvir você numa outra circunstância. Agora, foram embora. Mas muitos se converteram ali. Eu digo para essa igreja aqui agora: o cristianismo seu acaba quando você começa a ouvir? O seu cristianismo acaba quando você começa a ter que ouvir? Qual que é o princípio fundamental da família judaica? Deuteronômio 6. Shema, ó Israel. Ouve, Israel. Ensina seu filho a palavra de Deus, assentado, de pé, dormindo, acordado, andando. Este é o princípio que norteia a família judaica. Ensina. Mas quem quer ouvir? Quem está disposto a ouvir? Infelizmente, queridos irmãos, nós estamos perdidos na igreja evangélica. Olha o que diz lá no Salmo 27:4. Uma coisa pediu o Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para duas coisas: para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu santo tempo. Para que nós vamos à igreja? Para contemplar a bondade do Senhor, adoração, e para aprender, buscar a orientação do Senhor. Você está aqui hoje para adorar o Senhor, se render ao Senhor, mas para aprender. Mas quando a gente começa a falar a verdade sobre isso, pastor Parreira, vou te ouvir em outra oportunidade. Sobre isso, pastor, nós vamos conversar um outro dia. Porque eu vim aqui hoje só para ser curado. Eu vim aqui hoje só para ser liberto. Eu vim aqui hoje só para alcançar uma bênção. O meu trabalho, a minha empresa. Aquele que de fato, queridos irmãos, quer aprender, começa a anotar o sermão. Aquele que de fato quer aprender, compra uma Bíblia de estudo. Começa a pesquisar, olhar o texto e anotar. Quem que quer aprender, compra um livro de doutrinas bíblicas. Wayne Gruden, vai lá e aprende. Mas nós não queremos. Nós queremos oba-oba, nós queremos arrepio, nós queremos choro, nós queremos reteté, nós queremos sapateado, nós queremos gritos. Quando começa a se ensinar e a ouvir, ninguém quer. Primeiro, conduta do cristão verdadeiro, ele vai a Jesus. Aleluia, vai a Jesus. Segundo, ele ouve. Terceiro, ele pratica. Está aí. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve minhas palavras e as pratica. Primeiro passo, vai a Jesus. Segundo passo, abra os ouvidos para ouvir o que ele tem a dizer. Ou você é como os herodianos do capítulo 6 de João, os fariseus, os escribas, os saduceus, os falsos discípulos. Terceiro passo, vou praticar, vou colocar isso aí em prática. O conflito no verso 46 é entre dizer e fazer. Confessa, mas não faz. O conflito aqui é entre ouvir e praticar. Falar e não fazer. Ouvir e não praticar. A palavra obediência, segundo o grande biblista William Barclay, significa nada mais do que ouvir e fazer. É isso que Jesus espera de mim. Diga para o seu irmão: Jesus espera que você ouça e faça. O conhecimento informa, a prática transforma. Gravou aí? O conhecimento informa, só a prática transforma. Por que nós temos muitas pessoas e poucas mudanças? Por que tem tantos crentes nominais?
Eu conversava sobre isso em casa hoje, no café da manhã lá com a minha esposa, exatamente sobre esses cristãos de hoje, que vão para a igreja, mas não têm compromisso com Jesus. Essas igrejas, irmãos, estão lotadas de pessoas que estão igual à multidão, indo lá por causa da cura, indo lá por causa do casamento, indo lá por causa do namorado, indo lá por causa da prosperidade, indo lá por causa da empresa, mas elas não têm cruz na vida delas. Continua vivendo amigado, continua vivendo em pecado. Sai dali, vai com a namorada para o motel, tranquilo, não tem problema. Elas querem Jesus, mas elas não querem o ensino de Jesus. Elas querem essa parte do cristianismo que é linda. Jesus é maravilhoso. Jesus é glorioso. Mas quando entra no ouvir e praticar, não, esse tipo de cristianismo não é para mim. É triste uma pessoa virar para mim e falar que vai numa grande igreja em Belo Horizonte, mas não vai lá porque a palavra é pregada, é por outras razões. Por outros motivos. E eu começo a questionar esse cristianismo, a duvidar desse crente. O que te faz ir para um lugar desse? Se você de fato não acredita naquilo que está sendo pregado ali. Queridos irmãos, Jesus aqui, ele vai falar sobre uma metáfora. Ele vai dizer assim no verso 48. É como o homem que ao construir sua casa cavou fundo e colocou ali alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que uma torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. É muito triste, queridos irmãos, o que eu vou dizer aqui agora. Escavações arqueológicas da época bíblica mostram que as casas lá, em geral, tinham 1 a 2 andares. 1 a 2 andares. E eles construíam essas casas, geralmente sobre terrenos argilosos, de argila. E como basicamente as duas estações que tinham ali, era basicamente o verão e o inverno, que ia mais ou menos de maio até setembro, um calor desesperado, e aquelas argilas ficavam muito dura mesmo. E aí até para cavar as argilas era muito difícil, de tão dura que era aquele terreno argiloso. Mas eles cavavam aquelas argilas e colocavam pedras debaixo, em cima da argila. Depois de cavar um buraco na argila mesmo, colocavam as pedras e construíam a casa. Aparentemente, a casa estava muito segura, porque eles cavaram a argila, colocaram pedras debaixo e construíram a casa. Porém, quando vem a época da chuva, basicamente entre outubro até abril, e o período que chovia mais era o mês de janeiro, aquela água vinha com muita pressão. Havia torrentes de água que desciam, que vinham do Negueb, das montanhas, e elas começavam a descer fora, passar pelo deserto. Inclusive, recentemente agora, mostrou na televisão, exatamente no meio do deserto, aquela enxurrada. Você pode entrar no Google, não agora. Depois você dá um Google aí, você vai ver. Existem fotos lá, existem vídeos mostrando hoje, nos dias de hoje, essas torrentes de água que descem e elas começam a avançar para dentro. Inclusive em 1963, pasmem, em 1963, cerca de 20 turistas franceses, 22 turistas franceses,
mais um guia turístico, morreram afogados nessas torrentes. Eles estavam exatamente no local da água, quando ela vem de repente, e eles morreram afogados. É uma realidade. Só que quando essa água vem, grave o que eu vou dizer, quando essa água vem, e eles colocaram pedras em cima da argila, a água começa a molhar aquela argila, e aquela argila começa a ficar igual um pudim. Sabe? Começa a ficar mole, começa a ficar balançando, e aquelas pedras então começam a se mover, e as casas não aguentam e caem. Porque aquela argila dura foi amolecida pelas correntezas, pelas inundações das águas. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: você precisa cavar até achar uma rocha. Não é cavar a argila e pôr pedra. Vá até encontrar a rocha. Quando você encontrar a rocha, ali você estabelece o alicerce. E alguns estudiosos acreditam que o texto parece trazer a ideia de que quando achavam a rocha, ainda tentavam abrir um buraco na rocha, para que o alicerce viesse de dentro da rocha e sustentasse a casa. E Jesus está querendo dizer aqui, irmãos, e essas torrentes de água que lá em Mateus 7 vai falar de vendavais, de tempestades, simboliza na Bíblia tribulação, simboliza problemas, simboliza adversidades. Quando as adversidades vêm, as tempestades vêm, se a sua casa não está sobre a rocha, a sua base vai ficar igual pudim, balançando até cair. A lógica do texto é: cave fundo. Olha o que diz o texto: é como o homem que construiu a casa, cavou fundo. É interessante porque nós batemos essa laje aqui com 1 metro de profundidade. Todos os tubulão estavam no outro dia cheio de água. Aqui de baixo, irmão, tinha uma mina de água. Aqui nesse canto aqui era uma bica que as mulheres vinham lavar roupa. Era aqui. Só nesse canto aqui nós tivemos 19 metros de profundidade de bate-estaca para achar terra firme. Aqui, ó, deu 19 metros de profundidade até a gente achar terra firme. Se não encontrasse a terra firme, a gente não podia construir. Tivemos problema, inclusive, com um vizinho aqui, nos denunciaram na prefeitura. O que Jesus quer dizer é: cave profundo, mas faça uma base segura para a sua vida. O que está acontecendo com a gente? A nossa base está superficial. A nossa base está em cima de argila, aparentemente dura. É por isso que os crentes estão saindo das igrejas, irmãos. Tem um dado aqui para os irmãos. Tem um dado aqui, mulheres, presta atenção nesse dado, para vocês. Muitas mulheres estão deixando as igrejas conservadoras. Querem saber por quê? Por causa da teologia do complementarismo, que ensina que a mulher complementa o homem. Ela é submissa ao homem. Essas mulheres estão rejeitando esse discurso do complementarismo, de que o papel dela e o papel do homem se complementam, e querendo um outro discurso da igualdade. Tem diferença? Não. Não existe diferença. Mas a Bíblia é clara, né? O homem é cabeça, a mulher submissa. Essa é a educação básica da família cristã. E as mulheres estão abandonando as igrejas. O feminismo está entrando dentro das igrejas evangélicas com força. Óbvio que existe muitos pastores que entendem errado esse discurso da submissão,
Muitos querem estender a submissão da mulher a todos os homens. Eu vejo isso. Eu defendo um complementarismo restrito. A mulher submissa ao marido. Mas a mulher, ela pode liderar, ensinar, pregar, ser executiva, ser gestora de qualquer homem que existir na face da terra. O princípio vale para dentro da casa. Esse é meu princípio. Não para todos. Muitos vão definir que esse princípio vale para a igreja e para fora da igreja. Existem muitos extremos. Mas por que essas mulheres estão abandonando a igreja? Porque elas não cavaram fundo. Não foram lá no sentido mais profundo da palavra, do evangelho. Não pesquisaram. Não tentaram entender por que muitos crentes estão abandonando as igrejas. Eu não concordo com esse Deus de ira. Você estudou a Bíblia? Olha que interessante. Quem mais falou de inferno na Bíblia não foi Paulo. Quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. Não é verdade? Então nós temos que começar a entender que a palavra tem respostas, mas eu sou preguiçoso. O evangelho tem soluções, mas eu sou preguiçoso. Eu quero depender de recortes de Instagram. Cuidado! Os vídeos que são postados no Instagram são recortes, são pregações. Os pregadores hoje, irmão, existe hoje uma nova configuração de pregação na igreja evangélica. Deixa eu explicar aqui. O púlpito está sendo reconfigurado pelos pastores. Hoje eles estão pregando para postar. Por isso que muitas pregações hoje é cheio de frases de efeito. Aí vai lá, pega o recorte. Eu pego um sermão de 40 minutos e eu tenho ali 10 recortes. E eu já sei aonde colocar as frases de efeito. E as pessoas vão pegando aqueles recortes. Mas o sermão de recorte não analisa contexto bíblico. O sermão de recorte não mostra a pesquisa de bastidor do texto. Da onde vem essa afirmação? Que lindo, foi o pastor fulano que falou. Que lindo, foi a pregadora fulana que falou. Mas e o contexto? Da onde vem isso? Como ele justifica isso? Porque essas pregações é só para postar. Pregações de recorte não mostram contexto bíblico. E nós, como ouvintes, precisamos ir atrás do contexto. Porque é o contexto que vai dizer se aquilo que está sendo pregado é correto ou não é. Mas você está dependente das frases de efeito. Cristão nominal não é apenas aquele que não tem uma confissão de fé verdadeira, queridos. Cristão nominal é também aquele que de fato, e nós precisamos levar muito a sério isso, não tem uma conduta coerente. Ele ouve, mas ele não pratica. Mas eu vou encerrar. O cristão nominal é, por último, o cristão que não tem uma consciência das consequências das suas escolhas. Primeiro, ele tem uma confissão falsa. Ele não tem uma confissão verdadeira. Segundo, ele não tem uma conduta verdadeira. Terceiro, ele não tem consciência das suas escolhas. Infelizmente. Ele não tem uma consciência das suas escolhas. Olha o verso 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Esse é o cristão nominal. Ele não tem consciência das suas escolhas. Ele não tem consciência das suas decisões. É interessante, eu li hoje o Salmo 1. O Salmo 1 fala de consequências. Aquele que anda segundo o conselho dos homens, se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores, vai ter um fim. Vai ter julgamento para ele. É interessante porque muitas parábolas de Jesus tratam, inclusive, do juízo final. Nós falamos da palavra da semente, que diz que no final haverá uma colheita.
Nós falamos da parábola do joio, e na parábola do joio diz o quê? No final o Senhor vai separar o joio do trigo, e o joio vai ser lançado no fogo. Tem consequência. Quando você estuda, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, tem consequência. Depois que você está lá em cima, não tem mais nada para fazer, para mudar. Ah, Senhor, faz com que o Lázaro venha cá e alivie a minha dor, não posso. Ah, Senhor, manda alguém lá embaixo, ressuscita o Lázaro, manda ele lá, também não posso. Tem consequências. Você não escolheu esse caminho? Você não escolheu essa decisão? A Bíblia não abre, não facilita para ninguém. Ela fala do juízo final. Mateus 12, 36 a 37. O Senhor disse: de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque as tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 25, 31 a 46 também vai mostrar exatamente esse julgamento final que vai existir. Inclusive o capítulo 25 de Mateus, queridos irmãos, é um capítulo que trata sobre julgamento final. Nós temos que entender, irmãos, que o inferno não é uma mitologia. O inferno é real. Negar a existência do inferno é uma das maiores estratégias de Satanás. O inferno existe. Não foi feito para mim. Não foi feito para você. Foi feito para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente, quem é joio vai para lá. A pergunta que eu tenho que fazer hoje é: você é joio ou você é trigo? O cristão nominal vive uma vida sem refletir nas suas consequências. Vive de qualquer jeito. Vive dentro da igreja de qualquer jeito. Há dois erros muito grandes que eu vejo na maneira que os crentes leem a Bíblia. Primeiro, o crente lê a Bíblia fora do contexto. Recortes. Não entendendo o que o contexto está querendo dizer. E aí acaba acreditando em mentiras, em distorções, em falácias. Mas o segundo erro que eu vejo na leitura que os crentes fazem da Bíblia é que eles não leem a Bíblia para eles. Já reparou? Por exemplo, o livro de Jonas. Como é que você lê o livro de Jonas? O livro de Jonas é um livro que trata de um rapaz que não aceitou a missão de ir para Nínive, pregar o evangelho, fugiu para Tarsis. Deus mandou uma punição, caiu na baleia do peixe. Enquanto não se arrependeu, Deus não mandou ele de volta para a terra, e só então ele pregou. Essa é a leitura que você faz de Jonas? Essa é a primeira parte. Qual que é a segunda parte? Qual que é a segunda parte? Como que eu leio Jonas para mim? Deus está dizendo para mim o tempo todo: vai, prega o evangelho, fala para o seu pai, fala para sua mãe, mas eu entro no barco do entretenimento, eu entro no barco do lazer, eu entro no barco das resenhas, eu entro no barco do ativismo comercial, e eu fujo porque eu não quero gastar tempo com as coisas de Deus. Você lê Jonas assim? Tinha que ler assim. Porque Jonas não está lá só para te contar a história do Jonas. Jonas está lá para te dizer: nós temos as nossas formas de fugir do que Deus tem para nós. Nós temos as nossas formas de fugir da responsabilidade. Porque a missão de pregar o evangelho é minha e sua. Todos os evangelhos foram escritos para dizer uma só coisa: temos que ser e temos que fazer discípulos. Você é Jonas? Qual barco que você está entrando para fugir da responsabilidade de ser um cristão comprometido? Qual que é o barco? Está fugindo para onde? Qual que é a sua cidade de Tarso? Você está fazendo uma escolha. Você decidiu fugir. A consequência vai vir.
Vamos colocar de pé, igreja.